Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre asma. É um tema que muitas pessoas conhecem que existe essa doença, mas é meio confuso, certo? A asma ela é um pouco confuso e muitas das vezes ela é confundida até com outros tipos de patologia, certo? Mas o que que acontece? Diante da situação que a gente vive hoje, não cabe nós julgar, né? E nem crer que tudo que eu posso estar tendo seja asma. Pode ser que seja sim Covid também, certo? Porque muitos dos sintomas da asma, alguns dos sintomas da asma, são semelhantes também ao da Covid-19, não é isso? E o que que acontece? Aquele paciente ele tem aqueles sintomas relacionados à Covid-19, porém, quando vai lá, faz o teste nele de Covid e dá negativo. E aí? A gente fica na cabeça. O que é que essa pessoa tem, certo? Mas possivelmente pode ser que ela tenha asma, beleza? Então, pessoal, a asma, ela é uma doença crônica. Ela é uma doença degenerativa e também é uma doença progressiva. Quando eu falo que ela é uma doença progressiva, significa que o grau da sua intensidade ele pode aumentar no decorrer dos casos de crise, certo, pessoal? E ela é uma doença também degenerativa porque ela acaba ocorrendo desgaste dos brônquios, entendeu, pessoal? E aí o que que acontece? A gente tem que estar muito atento diante desses possíveis casos de asma, beleza? Então, a asma é uma doença que ocorre nas vias aéreas inferiores, certo? A sua fisiopatologia é decorrente de aumento da secreção de muco, diminuição do espessamento dos brônquios e contração da musculatura brônquica. Aí, o que ocorre? Essa hiperreatividade diante daquela crise, ela vai diminuir o espessamento dos brônquios, impedindo que aquele paciente ele não realize de maneira fisiológica os seus movimentos de inspiração e expiração, beleza? E aí, essa diminuição dessa parede dos brônquios, ela pode ocasionar num dos principais sinais clínicos que o paciente ele vai demonstrar, que é a dispneia. Beleza, pessoal? E outra coisa, há também algo que a gente deve relacionar muito, que é a sibilância. Então, diante desse edema, porque na fisiopatologia, a asma ela ocasiona no edema, certo? Há esse inchaço, há esse aumento da hipersecreção de muco, ou seja, você vai ver aquele tórax daquele paciente, diante de cada tosse que ela tiver, ele vai estar cheio de secreção, beleza? Aumento da secreção de muco, contração da musculatura brônquica, ou seja, hiperreatividade. Essa hiperreatividade gera a consequência de broncoconstrição, certo? O espessamento das paredes dos brônquios, vai haver a diminuição da perfusão ventilatória daquele paciente, beleza? Então a gente deve ficar muito atento a isso. Outra coisa, a asma, ela pode ser diagnosticada, ela na verdade não é nem diagnosticada. A asma, ela pode estar relacionada a fatores genéticos e a fatores alérgenos, certo? Diante dos fatores genéticos, quando o paciente ele chega lá no consultório do médico, o médico ele vai fazer uma casadinha, certo? E nessa casadinha, onde entra... esse negócio que ele vai fazer é algo certo, é algo que tem certeza, quase certeza que tem asma? Não, mas isso diante de outros sinais clínicos que ela vai demonstrar, diante da história clínica dela, ele vai chegar na conclusão de, possivelmente é asma. Então, essa casadinha, pessoal, é o seguinte, como a asma ela ocorre mais em pediatria, tem pessoas que desenvolvem tardiamente, mas ela é precocemente diagnosticada na infância, certo? E aí o paciente ele chega lá no consultório do médico, o médico ele faz a casadinha de a genitora, ela é asmática, sua mãe é asmática, beleza? 25% daquele paciente ele tem asma. Pai, mãe asmático, genitora e genitor asmático, a probabilidade daquele paciente ter asma é em 50%, beleza? Então ele faz essa casadinha. Mas não, isso não vai ter aquela certeza, aquela justificativa de esse paciente tem asma diante dessa casadinha que eu fiz. Não, isso é apenas uma probabilidade, certo? Mas aí, diante de toda a história que aquele paciente ele vai contar, diante das crises que ele vai falar para o médico do que ele sentiu, do que está acontecendo com ele vai chegar naquela conclusão. Após isso, pessoal, vale também ressaltar que
o paciente ele é asmático, é realizada uma orientação, principalmente nós, o papel da enfermagem é orientar aquele paciente e ver como que ele está utilizando o IPD, certo? Ou seja, aquela bombinha que ele faz para o alívio das crises, certo? E aí, pessoal, esse IPD ele é muito interessante porque o IPD ele vem com espaçador. E esse espaçador, quando é ministrado corretamente a bombinha, ela aumenta a efetividade da concentração daquela medicação nos brônquios, permitindo com que tenha a dilatação dos brônquios e a diminuição da dispneia, certo? Ou seja, aquele paciente que estava diante de uma crise fez o uso do IPD, beleza, parou ali, ele começou a sentir que diminuiu a falta de ar, né? Ele observou que nas suas extremidades, nos seus braços e tudo, onde já estava ficando roxo, já estava ficando cianótico, diminuiu também a cianose. Então, então estou fazendo o uso correto do IPD. A gente já está falando sobre o uso do IPD, então vale também a gente relacionar que o IPD ele pode ser associado com alguma medicação diante de uma crise, certo? Mas isso não é papel de nós, enfermeiros, prescrever medicação, não. Isso já é papel do médico. Mas isso também é importante a gente saber sobre isso, certo? Então, diante daquela situação que o médico está tendo com o paciente, ele pode estar prescrevendo uma medicação que é a prednisona, certo? E a prednisona ela tem uma ação tanto histamínica como também ela tem uma ação broncodilatadora, certo? E o que acontece? O médico ele prescreve a prednisona, o paciente ele faz a utilização de acordo com a posologia dele, que pode ser de 3 a 5 dias, certo? No mínimo 3 dias ele vai prescrever e no máximo ele vai prescrever 5 dias. Em dose única, oral, certo? E aí, diante dessa crise, ele vai fazer o uso da prednisona, aliviando onde vai acontecer a broncodilatação e aí ele vai aliviar aquela crise asmática dele, beleza? Outra coisa, diante daquela casadinha que a gente falou, se o genitor ele for asmático, a genitora for asmática também, uma das formas do diagnóstico da asma, certo? Vai ser o IPA, o IPA, certo? Esse IPA, ele faz a mensuração de critérios maiores e critérios menores. Esse IPA é um índice preditivo de asma. E lá no índice preditivo de asma, entre os critérios maiores, vai haver a sensibilização a aeroalérgenos, certo? Ou seja, aqueles componentes presentes no ar que pode causar uma sensibilização naquele paciente, ele vai acabar entrando em uma crise asmática. Se ele tem sensibilização a ovo, ao leite e ao amendoim, e a gente vai ver que nos exames complementares é realizado um exame laboratorial, o IgE, né? Mas a gente vai falar um pouco mais disso mais um pouquinho à frente, beleza? E também tem relações não associadas a vírus, ou seja, aquele paciente chegou lá no consultório do médico, estava com sintomas relacionados à asma, foi viral, o médico ele vai ver se aquele paciente estava foi exposto a algum vírus, né? E aí esse vírus pode ter ocasionado em alguma disfunção respiratória nele, e aí descartar asma, certo? Mas isso não é questão, isso eu só estou me referindo a isso por conta do IPA, beleza? E tem também rinites alérgicas, isso faz parte também dos critérios menores do IPA, beleza? A gente já falou sobre o que é a asma, a gente já falou sobre a medicação que o médico ele pode estar prescrevendo para aquele paciente, a gente já falou sobre a prednisona e a gente já falou também sobre as formas de diagnóstico que a gente já mencionou também sobre o IPA, né? Outra coisa que vale também a gente falar, vale ressaltar também, é que diante daquela crise asmática, o tratamento da asma está relacionado na parte de crise e de manutenção, certo? Diante de uma crise asmática, ele pode prescrever a prednisona, como a gente falou, mas no ambiente intra-hospitalar ele vai prescrever um beta-2 agonista de ação rápida, no intuito de aliviar o mais rápido possível aquele paciente da crise, certo? E aí esse beta-2 agonista de ação rápida vai ser o fenoterol ou sabutamol. E esse fenoterol sabutamol, que é o conhecido Aerolin e o Berotec, é administrado por via inalatória naquela vítima, tentando com o objetivo de diminuir aquele paciente da crise. Beleza? Vale também ressaltar, diante dos exames complementares, para o diagnóstico de asma,
aliás, não para o diagnóstico de asma, mas para exclusão de outros tipos de patologia. É realizado um raio-x de tórax naquele paciente, no intuito de excluir patologias como DPOC e pneumonia viral, certo? E também é realizado outros tipos de teste nesses exames complementares, que é o teste cutâneo, ele faz várias perfuraçãozinhas no braço da vítima, do paciente, e aí ele faz a utilização de componentes alérgenos, certo? Quando aquela pele ela entra em contato com aquele componente, se caso ela fique vermelhinha, ou seja, ele teve uma sensibilização ao aeroalérgeno. Eita, então possivelmente pode ser asma. Ele pode ser um paciente asmático, certo? E aí também é realizado, além desse teste cutâneo, é realizado exames laboratoriais, que é o IgE, ou seja, vai realizar um IgE específico do leite, um IgE específico do ovo, certo? E isso, se o paciente ele for alérgico a isso, ele tem atopia. Esse paciente é um paciente que tem atopias. E essas atopias elas podem também ocasionar, por ser um fator desencadeante da asma, beleza? Já falando de fatores desencadeantes, a gente já falou que a asma ela pode ser por fatores genéticos e por fatores alérgenos. Nesses fatores alérgenos, pessoal, a gente tem que estar muito atento ao ambiente psicossocial que aquele paciente vive, certo? Digamos, aquela criancinha de 5 anos que, na verdade, foi lá na UBS, certo? Você tá lá, um enfermeiro de lá, e aí, diante daquela história clínica que a mãe dela tá lhe contando, é onde você vai ter que estar relacionando tudo, casando uma coisa com a outra. Lá na sua casa tem cachorro, lá na sua casa tem gato. Os gatos, o cachorro e os gatos, ele tem o mesmo contato que vocês, ficam ali dentro de casa, rodeando e tudo. Que tipo é de travesseiro que ela dorme? Lá no sofá. Qual é o tipo de tecido do sofá, entendeu? Então, aí isso a gente tem que fazer essas casadinhas, porque o pelo do sofá, o pelo de cachorro, o pelo de gato, pelo de sofá, ou seja, o tecido do sofá, pelo de cachorro, pelo de gato, ácaros, certo? Esses ácaros são, se vocês der uma pesquisada, vocês vão ver que são como se fosse uma espécie de aranhas, mas são microscopicamente menorzinhas, certo? E esses ácaros eles podem também ser um fator desencadeante da asma, certo, pessoal? Diante dessa situação dos exames complementares, foi realizado, certo? E aí o paciente, diante desses exames, foi diagnosticado, então beleza. A gente excluiu DPOC, a gente excluiu pneumonia, foi feito teste cutâneo, ele teve sensibilização, eita, esse paciente possivelmente tem asma. Então, daí a gente vai ver a graduação dos sintomas que ele está sentindo. Esse paciente consegue ficar sentado? Esse paciente consegue ficar deitado? Ele está encurvando para frente? Né? Então, a asma ela pode ser de forma leve até a moderada e até a grave, certo? E aí, na forma leve, aquele paciente ele vai ter uma frequência respiratória normal ou elevada, certo? A frequência cardíaca dela vai estar normal, tá? Ele vai conseguir ficar sentado, certo? Na verdade, ele vai conseguir ficar deitado, mas ele vai sentir o desconforto ao ficar deitado, certo? Pode ficar sentado ou pode ficar em pé, mas ele ao deitar ele vai sentir um pouco de desconforto, beleza? Em aspectos gerais, esse paciente, deixa eu só dar uma, pronto. Nos aspectos gerais, pode ser que esse paciente ele vai apresentar sibilos, certo? Na forma leve ainda, estou falando, na forma leve. E a sua saturação vai estar acima de 95%, beleza? E isso é aspectos que a gente deve ficar atento. Já na forma moderada, a sua frequência respiratória ela vai estar elevada. Seu batimento cardíaco pode estar elevado também, mas ou pode estar normal, certo? Lá nos aspectos gerais, esse paciente ele não vai conseguir ficar deitado, certo? Ele vai ter muito desconforto ao deitar e aí ele vai querer ficar sentado. Beleza, pessoal? A sua prova de força expiratória, quando é utilizado um broncodilatador, vai aumentar, certo? Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá bom? Sobre essa prova expiratória. A gente vai falar isso já já. E a sua saturação, ela vai estar de 95% a 91%. Beleza, pessoal? Então,
Isso a gente já deve ficar muito atento diante dessa situação, desses sinais que esse paciente ele pode me apresentar, beleza? A gente estava falando sobre prova de força, prova expiratória, certo? Essa prova expiratória, lá no exame, essa espirometria, né, que é um dos exames padrão ouro para diagnosticar doenças do aparelho respiratório. Nessa espirometria é avaliado a força, certo? Deixa eu só, é porque eu me esqueci só o nome me esqueci o nome da força. Pronto, espera aí, só um minuto. Cadê? Pronto, achei. Esse VFE1, ou seja, o volume expiratório forçado no primeiro minuto, lá na espirometria é feito essa associação. Beleza, vou fazer essa prova expiratória nele. Esse volume expiratório forçado no primeiro minuto, quando há associação com o broncodilatador, é observado que a prova expiratória dele vai melhorar, certo? Então quer dizer que, beleza, essa força expiratória no primeiro minuto, ele fez a espirometria. Quando eu fiz a associação com o broncodilatador, melhorou, então esse paciente ele pode ter asma, certo? Se eu fiz essa associação da medicação broncodilatadora, em que ela vai dilatar aqueles broncos, permitindo com que a passagem de ar volte a seu estado fisiológico, se antes de eu ministrar esse medicamento, ao ela fazer a espirometria, a gente viu que a sua capacidade expiratória dela estava baixa e ela melhorou com o broncodilatador, a gente deve associar isso à asma. Beleza, pessoal? No IPA, a gente falou do IPA, mas também há uma classificaçãozinha chamada classificação de Tucson, né? Classificação de Tucson. O que ele se refere que esse paciente ele pode ter uma sibilância transitória, como ele vai ter também uma sibilância persistente e uma sibilância tardia, certo? Então, essa sibilância transitória ela ocorre do primeiro ano e ela pode ir até o terceiro ano de idade, beleza? Na sibilância persistente, ela vai do terceiro ano ao sexto ano de idade. E na sibilância tardia é após os 6 anos. Então a gente tem que ver lá na ausculta que a gente está realizando no paciente se ele está sibilando, beleza? E aí a gente observou, ele estava sibilando, e aí a gente faz essa observação nele. Digamos, foi feito durante 3 meses, viu que ele não teve melhora. Diante as classificação de Tucson, a gente pode nos referir com que ele pode ter asma, certo? Há também classificações fenótipos, ou seja, essas classificações fenótipos eu vou estar até pegando daqui, só para vocês terem uma associação melhor. Olha só, a Sociedade Respiratória Europeia, ela classifica as classificações fenótipos de asma como sibilância viral episódica, certo? Ou seja, diante daquele vírus, digamos, eu tive contato com algum tipo de vírus que acomete um aparelho respiratório. Após isso, eu tive sibilância, e isso é uma classificação fenótipa relacionada também à asma, de acordo com a Sociedade Respiratória Europeia, certo? E também, pessoal, tem também sibilância desencadeada por múltiplos fatores, certo? Essa sibilância desencadeada por múltiplos fatores vão estar relacionada ao frio, ao calor, essas mudanças climáticas, ou a outros contatos que a gente já falou anteriormente, pelo de cachorro, pelo de animal, certo? Pelo de cachorro, pelo de gato, ou algum tecido que tem algum componente que eu seja alérgico àquele tecido, certo, pessoal? Isso é uma das classificações fenótipas que é mencionada sobre a Sociedade Respiratória Europeia, né? Que ela, deixa eu ver só se você falar esse nome, que é um nome meio complicado, que é a EAR, não sei falar esse nome, mas enfim. Beleza, pessoal? Então a asma, a gente viu que ela é uma doença progressiva, ela é uma doença degenerativa e ela é uma doença crônica. Ela não tem cura, porém ela tem tratamento, e quando você você segue os padrões do tratamento da asma, você consegue ter uma boa qualidade de vida. Outra coisa, a asma ela pode estar envolvida só apenas em fatores
genética, alérgenos, beleza, mas, tipo, quer dizer que só de estar em casa e tudo eu posso desenvolver asma? Não. A asma também, se você não, digamos, você não sabe que que você é asmático e você está realizando uma atividade física, essa atividade irritativa que vai causar no seu pulmão pode ser um dos sintomas que você vai apresentar e pode ser que seja asma, certo? Porque, tipo, ao eu fazer esse esforço meu respiratório, eu tô realizando uma atividade, um exercício físico que ele exige muito do meu organismo, certo? E um dos órgãos nobres para levar essa energia, esse sangue rico em oxigênio, para que haja metabolização, né, e possa ser produção de energia, esse órgão nobre é o pulmão. E aí, quando eu estou realizando esse exercício de alta intensidade, eu preciso com que eu tenha também uma alta perfusão ventilatória, certo? E se eu for um paciente asmático, ao realizar esse esforço ventilatório, esse esforço irritativo que eu vou estar causando, ele vai acabar mostrando que sinais de que possivelmente eu tenho asma. Beleza, pessoal? Mas isso não é no contexto geral, é em casos que há casos que podem acontecer isso, beleza? Então, pessoal, isso é o que eu tinha para falar sobre asma. São as curiosidades muito interessantes que a gente deve se respaldar diante disso e também orientar pessoas próximas a nós sobre essa doença, certo, pessoal? Então, é nóis.